Então, bom dia. Hoje é dia 20 de outubro, estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, no turno da manhã, e o tema de hoje será um dos crimes contra a organização do trabalho, muito embora ele esteja classificado no Código Penal como um crime contra a liberdade individual. Apesar de muitas vezes, assim, ele poder realmente ser um crime, um atentado contra o bem jurídico e liberdade individual. Mas o que eu pude verificar aí, já que eu tenho a Clínica de Trabalho Escravo como projeto de extensão, e temos feito muitos estudos a respeito disso, é que normalmente se trata de um crime que vai afetar a organização do trabalho, e trabalhadores, assim, individualmente. Vocês conseguiram, deu tempo de dar uma lida no caso? Eu gostaria que alguém se habilitasse aí para me resumir qual que é a situação que foi apresentada. Eu posso tentar resumir. Então, vamos lá. Falava de um homem que morava numa cidade. Aí parece que a fazenda que ele morava deu alguma coisa que ele perdeu a oportunidade de emprego dele. Aí ofereceram para ele para trabalhar lá no norte, acho que no Pará, para trabalhar lá. Aí ele chegou lá de ônibus para burlar a fiscalização. E aí viu que, na verdade, não era verdade isso que estava acontecendo, né? Aí ele virou o que eles chamam de peão de alguma coisa, eu não lembro o quê. Aí ele ficava nisso, sem emprego e procurando. E aí apareceu alguém, o chamado Gato, né, para comprar a dívida dele, que ele tinha de R$ 300, parece, e em troca dele trabalhar numa fazenda. E aí ele foi para essa fazenda e a dívida só aumentou, porque ele teve que comprar ferramentas e outras coisas com o próprio proprietário, se eu não estou enganado. E aí ficou nisso. E aí, um tempo depois, a polícia chegou e foi lá na fazenda, legalizou ele, fez o proprietário assinar a carteira de trabalho dele e processou o dono da fazenda e um outro que fez o gato também. Joia, obrigado, Luca. Mais alguma coisa a complementar, pessoal? Algo importante que precisa ser mencionado? Ou o Luca resumiu bem o caso? Carlos, Oi. bom dia, é o Hamilton. Me chamou a atenção uma frase lá no final, em que mostrava que a própria vítima, né, não se reconhecia como tendo exercido um trabalho escravo ou assemelhado ao de escravo, né? Isso chamou a atenção. O que mostra o envolvimento, né, de todo o esquema, né? Como é que a pessoa consegue ser envolvida nisso, né? Ou como que as condições sociais dela, na verdade, pensando aí nas condições sociais no sentido mais amplo possível, né? Levam a pessoa a se permitir entrar numa situação dessa e considerá-la natural, vamos assim dizer. Soares, isso que você falou é importante mesmo. E, na realidade, o que se percebe é que muitas vezes as pessoas naturalizam a situação. Ela chega e fala assim: isso aqui é o normal, isso é o que eu conheço, para mim é o que eu sempre presenciei e vivenciei. Então, não tem nada demais. E aí, esse estado de normalização, de naturalização, que é muito ruim, né? Porque às vezes as piores condições ficam assim, como se normais fossem, quando na verdade não deveriam ser. Mas vamos lá. A questão envolve, então, o trabalho escravo, né? O que seria esse trabalho escravo? Eu mencionei aqui esse caso, rapidamente, eu acho, na aula passada, das escravas sexuais lá de Sapé, da Zona da Mata da Paraíba. Meninas de 11, 12 anos até 17, que elas eram agenciadas para programas sexuais. E aí comerciantes, empresários, funcionários públicos ligavam lá para um telefone, uma moça que já tinha feito programas, mas já se tornou maior de idade, ela que agenciava essas meninas, pegava, contratava um motoboy, o motoboy levava as meninas para o hotel, para um motel, para uma casa, e elas faziam os programas, pelos quais recebiam aí, acho que de 30 a 100 reais por programa.
descobriram o esquema, foram processados, né, criminalmente os envolvidos, mas assim, o processo criminal demorou muito tempo. E aí um procurador do trabalho chegou e falou assim, ó, eu vou, na verdade, considerar que elas exerciam uma profissão de prostitutas, né, profissionais do sexo, e elas vão acabar sendo indenizadas, né, por verbas salariais, indenização por dano moral, alguma coisa assim, como se tivessem um vínculo empregatício, fosse uma prestação de serviço. E ele levou isso até o Tribunal Superior do Trabalho, o tribunal reconheceu que elas tinham direito a essas verbas trabalhistas, ao passo que a Justiça Criminal sequer tinha proferido uma sentença. E aí a questão é, elas eram reduzidas à condição análoga de escravo? Né? Poderia-se dizer que eram escravas sexuais? Outra questão, na Índia. Na Índia, tem alguns anos, né, tem um artigo da Constituição, né, indiana que fala a respeito do trabalho, né, da população, tal, tipo direitos trabalhistas, como o artigo 7º da nossa Constituição. E aí a Suprema Corte indiana falou que considera-se, né, eles chamam no exterior, pessoal, não é trabalho escravo, eles falam em forced labor. Né? Aqui no Brasil se chamava também trabalho forçado. Só que eles deram uma guinada, assim, eles falaram assim, não vamos chamar de trabalho forçado, não, vamos chamar de trabalho escravo. O trabalho escravo chama mais atenção. Né? A escravidão remonta àquela época, né, do Brasil colônia, né, ainda no Império, aquela coisa atrasada, então vai trazer mais holofotes para a causa. Né? Eu acho que foi isso que justificou a mudança. Aqui no Brasil se fala muito em trabalho escravo, mas no exterior é forced labor. Então, o trabalho forçado, eles falaram que seria caracterizado se, por acaso, o trabalhador recebesse menos do que o salário mínimo. Será que eu posso falar que aqui no Brasil, quem recebe menos do que um salário mínimo é um trabalho escravo? E outra situação, isso aqui foi um julgamento de um Tribunal Regional Federal da primeira região. Dê uma olhadinha aí no texto. Esse tribunal é lá em Brasília, né, é o tribunal ao que eu estou vinculado, né? Acho que até quarta-feira, né, até hoje, né? Hoje eles falaram que o Bolsonaro vai sancionar a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, aqui em Minas Gerais. Mas eles falaram que, apesar dessas situações, não está caracterizado o trabalho escravo. Instalações precárias, alojamentos ruins, sem banheiro, sem água para beber, local ruim para armazenar alimentos. Né? Será que isso seria trabalho escravo? De acordo com o tribunal, não. E aí vem a pergunta, então, o que será que é trabalho escravo? Onde que eu vou encontrar esse conceito? Na realidade, né, o trabalho escravo, o conceito, ele vai ser encontrado no Código Penal. É o Código Penal que traz, no artigo 149, o que vai ser, né? Eu estou resumindo, né? Trabalho escravo, mas, na verdade, o crime se chama redução à condição análoga à de escravo. E aí, o que seria isso? Até 2003, né, o crime era simplesmente reduzir alguém à condição análoga de escravo. A partir de 2003, eles acrescentaram alguns elementos adicionais. Né? Então, é você reduzir alguém à condição análoga de escravo, sujeitando a pessoa às condições degradantes de trabalho, a trabalho forçado, a servidão por dívida, retendo o trabalhador no local de trabalho, ou então submetendo a uma jornada exaustiva. São essas as modalidades, né, principais do trabalho escravo no país. E nós vamos ver, então, cada uma delas agora. Então, vamos lá. Isso aqui, pessoal, pode caracterizar condições degradantes de trabalho. Né? O que vão ser condições degradantes de trabalho? Isso aqui é um trabalho urbano, né? São trabalhadores que, às vezes, têm um local... eles dormem no local de trabalho, por exemplo, fazem alojamentos lá, mas tem uma estrutura muito ruim. Né? Eu acabei que... Opa! Parou o PowerPoint, pessoal? Não. Voltou aqui.
Deixa eu avançar. Ixi, não. Alguém? Só um instante, pessoal. Deu problema aqui. Oi. Me permite uma pergunta aqui, enquanto você está mudando os slides. Sim. Naquele caso do promotor que optou por denunciar em cima de um crime contra a organização do trabalho, qual que era a outra opção que ele tinha e o que ele ganhou denunciando dessa maneira? Foi questão de celeridade, né? Não, o que acontece? Na verdade, ele era um procurador do trabalho. Então, assim, ele não poderia fazer uma denúncia, uma acusação criminal contra as pessoas. Ah, entendi. Né? Então, assim, a acusação criminal já tinha sido feita. Então, ele fez uma acusação trabalhista. Ele foi na Justiça do Trabalho, ajuizou uma ação civil pública, e falou aqui, eram trabalhadoras, elas querem pagamento de 13º, de férias, FGTS, não sei o quê, papapá. Então, na verdade, no fundo, ele pediu indenização, verbas, né, de caráter patrimonial. Foi a forma que ele encontrou para tentar superar a pouca eficiência lá da justiça criminal. Mas essa ação era contra as pessoas que comandavam esse grupo, então, né? Como se aquelas crianças ou aquelas pessoas fossem empregados, né? Reconhecendo a questão de empregados, né? Exploração de atividade sexual. Exatamente. É uma coisa assim que eu falo assim, é um pouco atípica, né, Soares? Porque assim, a gente nem pensa nisso. A gente está querendo por exemplo, teve a prática de um crime, vamos processar criminalmente os réus, né, para eles responderem por isso. Às vezes impõe uma pena privativa de liberdade, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, como ele estava vendo que a justiça criminal não estava sendo nada eficiente, ele optou por falar assim, olha, então dentro da minha esfera de atribuição qual? Preservar direitos trabalhistas. Deixa eu atuar por aqui para dar uma compensação. E nesse caso, talvez essa compensação desse procurador tenha sido mais benéfica para as vítimas do que qualquer, tipo assim, pena criminal que incorresse nos perpetradores do crime. Porque elas continuam nessa realidade. Sem dúvida. E porque, por exemplo, às vezes pois não. Não, e aí esse dinheiro que elas vão receber já vai ajudar em alguma coisa prática na vida delas. Não, sem dúvida, porque assim, o processo criminal, ele vai afetar o acusado, né? As vítimas em si, elas não têm nenhum benefício. Poderiam até ter. Nós temos previsão no Código de Processo Penal o seguinte, uma vez condenado um réu, o juiz pode determinar que ele pague uma indenização para a vítima. Mas isso é muito raro de ser utilizado, sabe? O Ministério Público, que faz a acusação, né? Um promotor de justiça na Justiça Estadual, um procurador da República na Justiça Federal. São raras as vezes em que eles pedem uma indenização para as vítimas. Então, quando chega na sentença, o que o juiz faz? Simplesmente condena o réu a cumprir uma pena, sem pagar nada para elas. Então, as vítimas ficam a ver navios, né? E aí, realmente, na Justiça do Trabalho, obtendo essa indenização, é a compensação que elas vão conseguir, né? Então, para elas, sem dúvida nenhuma, é até melhor. Mas vamos lá. Então, pessoal, isso aqui são condições degradantes de trabalho, mas eu queria trazer para vocês essas fotos aqui, ó. Isso aí são de processos criminais que eu julguei quando eu estava em Marabá. Lá era muito comum o trabalho escravo rural, né? Como é que funcionavam as coisas? O pessoal era contratado lá para roçar a juquira. O que era a juquira? A juquira é o mato que cresce no pasto, né? Então, está lá um mato, o pasto lá cheio de... São árvores, né? É um mato até forte, assim. Eles têm que ir lá derrubar aquilo, limpar aquilo tudo para poder o gado pastar. E aí eles são contratados, assim, ficam lá semanas, às vezes meses trabalhando. Tem fazendas lá que são, assim, tamanho de municípios, né? São enormes. E aí os trabalhadores, qual que é a situação deles? Eles constroem essas barraquinhas aí para poder permanecer essas semanas e meses por lá, né? As condições não são muito boas. Eventualmente tem lá um estábulo, tem alguma barraca já velha, eles utilizam, amarram lá algumas redes. A água para beber, eles costumam pegar de rios, né? De fontes de água que aparecem lá. Às vezes estão dividindo a água com gado, né?
Eles não têm instalação sanitária, não tem nada disso, né? As necessidades fisiológicas são feitas no mato mesmo. A comida deles, como é que funciona? É cobrado pela comida, né? Normalmente é o patrão que deveria providenciar isso, mas não é o que acontece. O patrão lá dá, tipo assim, né, arroz, feijão, um pedaço de carne, alguma coisa assim, farinha. Eles salgam aquela carne, né, para conservar, e ele cobra, né, por isso, pelo rancho que ele oferece. Os trabalhadores, isso aqui é uma lata de tinta, ó, isso aí é carne com banha. Eles cozinham a carne, guardam lá na banha, é a geladeira deles, né, eles não têm luz elétrica, não tem nada, e aí eles vão comendo aquilo diariamente. Então, assim, isso, né, em vários processos que eu vi esse tipo de situação, para mim ficou caracterizado condições degradantes de trabalho. Normalmente, os empregadores falavam assim, não, mas esse povo aí gosta de dormir em rede. Eu falei, ok, pode dormir em rede, mas já que eles estão dormindo na fazenda, é dever, né, pela CLT, do empregador, providenciar alojamentos. Bota lá uma cama, se ele não quiser dormir na cama, que tenha rede. Ah, banheiro é bobagem, não adianta colocar banheiro, não, eles estão lá na frente de trabalho, tudo. Mas a gente tem que pensar em alternativas, como é que faz isso? E água, como é que vai fornecer água para eles? Eles que se viram? E eu já vi inúmeras situações, né? Isso aqui é um trabalho, condições degradantes para mim no meio urbano. Isso aí é um prédio, quem passa lá pelo Buritis não vai nem imaginar que é um prédio enorme, muito bonito, com lojas comerciais embaixo, que foi construído dessa maneira. Não sei se está dando para ver direito assim, mas essa foto aqui, do lado abaixo, do lado da construção civil, era um caixote. Então, assim, eles tinham caixotes, que eles ficavam dormindo, entendeu? Você abre uma portinha, você entra dentro do caixote, foi o que eles improvisaram. E acho que esse caixote, eu não sei se ele veio com ferramentas, o que trouxe para a obra, e eles dormiam lá como se fosse meio que um sarcófagozinho, né? Então, assim, eu fico imaginando o seguinte, o trabalhador está 8, 10 horas, né, de um trabalho extenuante por dia, e na hora que ele tem para descansar, assim, vai dormir dentro de um caixote, né, eu acho que daria para a construtora oferecer condições melhores de trabalho. Então, assim, talvez seja difícil. Qual que é o conceito de condições degradantes de trabalho? Né? Aqui tem, né, qualquer forma de negação da dignidade humana pela violação de direito fundamental do trabalhador, tal. É um conceito um pouco abstrato, né? Negação da dignidade humana. É aquele negócio que eu já falei na última aula, o princípio da dignidade, princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, isso aí entra um caminhão de coisas. Eu prefiro, talvez, ver pelo lado concreto. Então, por exemplo, a Clínica de Trabalho Escravo, ela fez uma pesquisa e nós apuramos basicamente o seguinte, ó, normalmente, quando os alojamentos são precários, quando não tem água potável, né, quando não tem instalações sanitárias também, né, ou elas também são precárias, quando não se fornecem equipamentos de proteção para os trabalhadores, às vezes estão fazendo trabalhos perigosos sem nada, sem nenhuma proteção. Né? Normalmente, nessas situações, fica caracterizado condições degradantes de trabalho. Mas isso é muito variável, né? Assim, nós vimos decisões em vários sentidos. Às vezes a situação é péssima, mas eles falam, não está caracterizado, não, isso aí é a situação normal, como aquela decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas acho que tem que ter assim, um pouco de empatia, né, pessoal? Esse aqui é o caixote que eles dormiam. Será que você, como trabalhador, gostaria de passar por uma situação como essa, de dormir dentro de um caixote, nessas condições, sem fornecimento de água potável, sem alimentação adequada, sem nenhum equipamento de proteção? Então, o que a gente observa no Brasil é que a maioria dos casos, né, na verdade, na pesquisa nossa, 95% dos casos de trabalho escravo se deram por causa de condições degradantes de trabalho. Diga lá, Luca. Esses processos que você falou que você julgou quando você estava em Maringá, são coisas da Justiça do Trabalho, né? Ou não? Não, é a Justiça Federal. Aí deixa eu então explicar. A Justiça Federal, que hoje tem competência para julgar os crimes de trabalho escravo, né? Então, assim, eram processos criminais. O caso que eu mencionei das meninas lá de Sapé, aquilo lá era um caso que era para tramitar na Justiça Federal da Paraíba,
estava tramitando, na realidade, as coisas são mais confusas. Na época, tramitava pela Justiça Estadual. Tinha uma dúvida muito grande, quem que é competente para julgar? Justiça Estadual ou Justiça Federal? Ficou anos discutindo isso. Então, na época, era o juiz estadual que estava conduzindo o processo criminal. Mas aí o procurador do trabalho chegou e falou assim, agora eu vou na Justiça do Trabalho ajuizar uma nova ação para pedir a indenização. Depois, o Supremo Tribunal Federal, em 2006, chegou e falou assim, não, compete à Justiça Federal julgar os crimes de trabalho escravo. Eu estava lá em Marabá, né, não era Maringá, não, era Marabá, lá no Pará. Eu fiquei lá no período de 2006 a 2010, 2005 a 2010. Então, assim, nessa época o Supremo falou, cabe à Justiça Federal. Foi daí que eu comecei a julgar dezenas de processos de trabalho escravo e processos criminais, né? Esse caso especificamente aqui, lá do Buritis, não foi julgamento meu, isso aí foi de uma pesquisa da clínica que a gente fez. Mas os outros são lá de fotos do trabalho rural em Marabá, que era muito comum na região. Então, entendi. E esse trabalho escravo aí que você falou agora, se o trabalhador aceitar as condições, ainda continua sendo escravo? Tipo assim, o empregador deixar bem claro para ele que vai ser assim, que vai ser e tudo. Vamos ver isso daqui a pouquinho, pode ser? Pode. E eu quero que vocês me respondam isso. Tá. Pessoal, tem um juiz, né, já aposentado da Suprema Corte Americana, o Potter Stewart. Ele uma vez estava julgando um caso envolvendo pornografia hardcore, né, aquela pornografia pesada. Eles estavam falando, não, isso não é pornografia, isso é uma arte, é uma forma de arte, não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu posso não saber definir o que é pornografia hardcore, mas quando eu vejo eu não tenho dúvida nenhuma de que seja. Eu acho que condições degradantes de trabalho é mais ou menos por aí, viu? Não me peça definição, não. Atenta à dignidade, direitos fundamentais do trabalhador, tal. Mas, assim, se você bate o olho, você vê que isso é uma condição degradante de trabalho. Eu me lembro que 2 estagiárias da clínica foram numa fiscalização do trabalho e elas foram numa construtora aqui em Belo Horizonte. Falou que andaram lá um tanto, a construção enorme e tal. Elas ficaram chocadas com as condições de trabalho dos empregados lá, né, da construção civil. Mas os auditores fiscais do trabalho, no final, chegaram e falaram assim que não tem condições degradantes de trabalho, não. Então, assim, eles têm muito mais experiência, viram aquilo e não perceberam. Elas que não tinham experiência nenhuma, não tiveram essa perspectiva, né? Achavam que as condições eram ruins. Talvez, né, primeira vez que foram lá num canteiro de obras. Então, assim, a percepção que eu tenho é que os auditores... Professor, toda obra, para mim, eu vejo o povo andando com aqueles trem na cabeça, pesado, sem capacete. Para mim, toda obra é louca. Talvez foi a perspectiva delas, mas aí eles chegaram e falaram assim, não, peraí, por isso que eu falo, dá para a gente separar. Tem realmente, assim, trabalho que às vezes é penoso, um trabalho que a condição, o local de trabalho não é bom, mas, assim, está assegurado lá, né, estão assegurados direitos mínimos dos trabalhadores. Era o caso lá. Então, assim, quando os auditores fiscais do trabalho falam que tem condições degradantes, eu me lembro os relatórios de fiscalização que eu via, chegava às minhas mãos, eu não discordava, eu falava, isso aqui realmente degradante. Eu conseguia identificar isso, né? Mas nem sempre é essa a perspectiva, né? Isso aí, por isso que é bom a gente tentar sempre trazer dados objetivos. O que é condição degradante? Falta água, não tem comida, não tem instalação sanitária, o alojamento é muito ruim, para tentar, talvez, trazer mais objetividade. Porque o que eles argumentam é o seguinte, isso aí seria um conceito tão subjetivo que é melhor excluir, sabe? Vamos tirar do Código Penal, porque dá margem a muitas dúvidas. Mas eu confesso para vocês que não sei se é muito por aí, não. Outra coisa, outra modalidade de trabalho escravo, o trabalho forçado, né? O Código Penal não fala o que é trabalho forçado. Simplesmente fala assim, submeter o trabalhador a trabalho forçado. Para a gente saber o conceito, nós vamos lá na Convenção número 29 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Lá estabelece, né, aquele trabalho exigido sob ameaça de agressão, tal, para qual não tenha se apresentado voluntariamente, né, nem queira permanecer. Em resumo, gente, a pessoa não quis trabalhar e foi obrigada. Ela não consegue abandonar o serviço, senão ela vai sofrer uma consequência. Ou então ela até quis,
Ela achou que a condição de trabalho era boa, chegou lá no trabalho, viu que não era nada daquilo. Ela quer sair e não consegue. Né? Então, assim, no trabalho forçado, normalmente envolve uma restrição da liberdade física, né? A pessoa fica presa ao local de trabalho, ela não consegue sair, ela tem receio, ela está sendo ameaçada. E aí eu pergunto para vocês, eu julguei mais de 50 processos criminais de trabalho escravo. Quantos que tinham trabalho forçado? O que é que vocês me dizem? Não sei. Muitos? Muitos? Poucos? Eu imagino que poucos. Por que poucos? Matheus está falando quase nenhum. Eu acho que hoje o trabalho análogo de escravo, um trabalho forçado é mais por condições psicológicas, por causa da nossa ideia de que a gente precisa trabalhar, talvez a gente fique muito refém pelo lado psicológico, não mais fisicamente. Acho que sim. Mas uma coisa que que eu percebia, pessoal, sabe o que era? Hoje, eu não tive, acho que, nenhum caso de trabalho forçado. Só um deles que se aproximava um pouco, que falava que tinha uns capatazes armados na fazenda. Mas também não tinha ficado muito claro se eles impediam a saída, se as armas eram para manter a segurança do empreendimento. Mas, assim, a gente não precisa, no Brasil, obrigar ninguém a trabalhar mais. Você não quer trabalhar por um prato de comida? Pode ir embora. Tem 100 aqui na fila querendo trabalhar por um prato de comida. Nós temos um exército de indigentes muito grande. Então, hoje, antigamente era até... tem vários casos. Tem um filme que chama Pureza. É um filme brasileiro, foi lançado, acho que ano passado. E aí esse filme mostra uma história real lá do Pará, de uma mãe que o filho foi para uma frente de trabalho no meio do mato, e lá mataram trabalhadores, é uma história real. Né? Eles não se permitia a ele sair da fazenda. Tal. Hoje em dia, isso aí praticamente desapareceu. Né? Tanta gente que troca aí um dia de trabalho por um prato de comida que não precisa obrigar mais ninguém. E a defesa de todos os fazendeiros, empregadores, era essa. Falava aqui, ó, eu trabalhava com as porteiras abertas. Quem quisesse sair da fazenda, saía. Não tinha trabalho escravo lá, não. Não estava prendendo ninguém. E isso era verdade. Aí vem a questão, para caracterizar o trabalho escravo, precisa prender as pessoas ou não? Nós vamos discutir isso aí mais para frente. Servidão por dívida, pessoal, é outra modalidade. Né? É quando você... Esses conceitos aqui que eu estou trazendo ficam um pouco desformatados aqui, pessoal, né? Tá um em cima do outro, mas tem uma portaria do Ministério do Trabalho que dá mais ou menos um conceito. E o conceito que eles dão é esse. É tipo assim, você mantém o trabalhador num ambiente de trabalho em razão de uma dívida que ele contraiu. Ele fica vinculado ao serviço pela dívida que ele tem que pagar. Então, o que é isso? Esse caderninho aqui é de um processo criminal. Tem lá o gato. Quem que é o gato? Aliás, deixa eu contar como é que funciona, né, a questão do peão de trecho. O peão de trecho, né, como esse caso aí que eu apresentei para vocês, ele sai, lá no Pará era muito comum sair do Maranhão. Né? O Maranhão, por isso que eu falo, José Sarney, lá a família Sarney, o estrago que eles fizeram naquele estado é uma coisa assim. O pessoal saía do Maranhão para ser escravo no Pará, achando que aquilo era uma melhora de vida. Então, assim, uma pobreza muito grande no interior. Eles iam para o estado do Pará e lá se sujeitavam a essas condições terríveis. Chegavam lá, por exemplo, numa pensão e falavam que tem trabalho? Falou, ó, o gato deve chegar daqui a pouco. Aí a pessoa ficava hospedada na pensão, sem dinheiro, né, por conta, fiado, e aí aguardando o gato. Quem que é o gato? É o aliciador. Né? Aí chegava o gato lá e falava aqui, gente, só estou precisando de 30 homens para roçar juquira na fazenda tal. Quem quer ir? Aí fulano tal. Aí o fulano ia, né? Aí ele chegava para a dona da pensão, para o dono, falava aqui, quanto que ele está devendo aí? Está devendo R$300. Aí ficou aqui a semana toda. Falou, então tá aqui, estou pagando sua dívida. Pá, R$300. Anotava no caderninho. Todo mundo sobe no caminhão, vamos lá para a fazenda. Subia no caminhão, horas de viagem, chegava na fazenda aqui. R$150 a viagem, viu, pessoal? Está no caderninho. Vocês trouxeram ferramenta? Não, não tem não, aqui, estou vendendo. Coisa, pá, foice, não sei o quê, que R$20, R$30. Vocês têm EPI, né, equipamento de proteção?
chapéu, luva, bobota, não tem não? Vou anotar aqui e tal. Comida, vocês trouxeram comida? Também não? Eu tenho um rancho aqui, ó. Eu vou oferecer para vocês o rancho a carne e tal, aqui, ó, R$ 150, está anotando. Quando o trabalhador vai dar a primeira cortada lá na Juquira, gente, ele já está devendo R$ 1.000. E aí, o que acontece? O trabalhador é gente, né? Ele precisa comer, ele precisa aqui, ó, de sabonete, de pasta Colgate. Esse aqui gosta de bolacha, rapadura, bolacha, cheio de bolacha e rapadura, vai ficar diabético. Mas, assim, acaba que ele precisa de suprir essas necessidades. E aí, o que acontece? Quando ele vai receber o primeiro salário, está lá com a dívida, que aqui, ó, não tem jeito não, você tem que continuar trabalhando. Nós não combinamos, você ia receber X reais por dia, mas você já gastou tanto, você tem que me pagar. Eu falei, então tá bom, mês que vem eu acerto. Aí começa a... E às vezes fica uma dívida um pouco impagável, entendeu, pessoal? E aí, e sabe o que é o pior? Eu né, interroguei várias vítimas, trabalhadores nos processos, né, ouvia como vítimas. Eu falava, por que o senhor não saiu de lá? Ele falou, não, aqui, doutor, mas e a honra, né? E o compromisso? Eu tinha combinado com ele ia me pagar R$ 20 de diária, na época, e eu estava com a dívida, e eu tinha que quitar a dívida. Só depois que eu quitasse a dívida que eu podia ir embora. Eles achavam que era uma coisa assim, era obrigação que eles tinham para fazer isso. Aquele conformismo com a situação. E aí mantém uma situação como essa. Tráfico de pessoas, gente, trabalho escravo também com estrangeiros. A coisa mais tranquila, aí nós vamos ver, já é outra modalidade aqui, ó. É você reter os documentos. Pega os documentos, pega o passaporte do estrangeiro que está no Brasil. Ele não faz mais nada. Ele morre de medo de ser preso, de ser deportado. Então, assim, ele fica trabalhando horas num local, numa confecção lá em São Paulo, porque está lá, ele não tem como sair de lá. Então, assim, você retém a pessoa no local de trabalho, é uma modalidade de trabalho escravo. Você pode, por exemplo, não fornecer meios de transporte. Às vezes, eu já peguei casos de fazendas que só para você chegar na fazenda eram 90, 100 quilômetros de estrada de terra. E aí, tipo assim, como é que o trabalhador vai embora? Ele não consegue sair de lá, não. Então, assim, às vezes o empregador faz isso por querer. Ele chegou, ó, vou levar o trabalhador para a fazenda com o meu transporte e não forneço mais transporte para ele sair. Ele vai ficar lá o resto da vida, trabalhando. Outra forma, a vigilância ostensiva. Você coloca lá, não precisa nem estar armado, não, né? Mas normalmente usa, né? Algum capataz armado, tal, que inibe as pessoas de saírem. Ou então os documentos. Você retém documentos, objetos pessoais. Com a carteira de trabalho, né, pessoal, o trabalhador ele pode se aposentar, ele vai apresentar lá para o INSS, aqui, ó, meus registros na carteira de trabalho. Eu já tenho 30 anos de serviço. Se a carteira foi retida, ele fala, gente, como é que eu aposento? Como é que vai ficar a minha coisa? Né? É meu documento que me identifica. Então, assim, mantém a pessoa no local de trabalho. Então, assim, é muito comum, às vezes, acontecer isso, né, do empregador reter documentos para que a pessoa não saia, né? E elas ficam reféns dele. Dúvidas, pessoal? Então, vou avançando. Eu tenho uma, Haddad. Diga. Sobre o caso, na verdade, eu não consegui entender o início dele. Esse ser que foi para o Pará, eles ofereceram uma proposta de emprego para ele, né? Lá. Ele falou, vou te tirar da Bahia, eu acho, e vou te levar para o Pará para você trabalhar. É isso? Ô, Lucas, não sei, acho que não foi assim. Eu acho que é o seguinte, lá na Bahia a situação estava ruim, ele, por conta própria, resolveu ir para o Pará. Ah, tá. Começou a trabalhar lá e aí virou um peão de trecho, né? Porque é o peão de trecho. Ele se submeteu àquilo, tal, aí chega lá a fiscalização, resgata ele do trabalho. O que acontece? Né? Em vez de vai voltar para a Bahia, não. Ele continua lá, vai para outra pensão, espera vir um próximo gato para ele poder... Então, ele fica assim, ele fica na estrada, entendeu? De pensão em pensão até... Do cacau. Hã? Isso era na época da bruxa do cacau. Sim. Aí os gatos vão de pensão em pensão. Isso, eles vão onde tem lá local, assim, onde tem um acúmulo de trabalhadores e vão chamando. Às vezes eles chegam lá numa praça da cidade. Olha aqui, gente, tem serviço aqui e tal. E aí pega o pessoal, entendeu? Agora aí foi o que aconteceu com ele. Mas existem muitas situações em que a empresa realmente contrata a pessoa, sabe? Chega, oferece um emprego lá, está lá em Pernambuco, ofereceu um emprego para trabalhar numa fazenda do Pará.
Às vezes eles providenciam o transporte da pessoa desde Pernambuco, tal. Aí já entra até um tráfico de pessoas, entendeu? Vai até um pouco além do trabalho escravo. Mas nesse caso aí, ele foi para o Pará por vontade própria. Lá que ele se sujeitou a essa situação. Ok? Ok, entendi. Então tá. Ô, pessoal, e aí outra coisa, a próxima modalidade que tem jornada exaustiva. Né? Submeter o trabalhador a uma jornada exaustiva. Esse talvez seja um dos mais complicados conceitos. Nossa jornada semanal, né, prevista na Constituição, são 44 horas por semana. Isso significa o quê? Trabalhar 8 horas por dia e 4 horas aos sábados. Pode fazer hora extra? Pode, mais 2 horas por dia. E a hora extra tem que ser paga com um acréscimo de 50% da hora normal. Então, assim, a gente pode calcular o seguinte, ó, o trabalhador pode ficar 8 horas por dia, mais 2 horas extras, ou seja, 10 horas por dia. Aí eu pergunto para vocês, alguém que trabalha 12 horas por dia seria trabalho escravo? Jornada exaustiva? O que vocês acham? Ultrapassou o limite permitido em lei. Ah, tudo depende, né? Tem que olhar caso a caso. Não, isso é muito importante. Sempre é bom olhar caso a caso, né, para verificar. Então, vamos olhar caso a caso. Esse juiz aí, gente, é jornada exaustiva? Ele está trabalhando 12 horas por dia, fim de semana também trabalha algumas horas, tal. Posso falar que ele é um trabalhador escravo, escravizado? Não. Não, Por que não, gente? Nossa, vocês foram tão parente, comuns. mas... Vocês foram tão Porque o trabalho de magistrado não é um trabalho muito penoso, assim, tipo, que causa um sofrimento físico, enfim. Então tá. Então, para ser trabalho, vamos tentar estabelecer critérios aqui. Para ser trabalho escravo, tem que provocar sofrimento físico. É isso? Eu não acho que assim... sofrimento, um desgaste, tipo assim. Um desgaste, tá. E profissão de magistrado não é desgastante. Não, não vejo dessa forma. O Matheus está falando que está ganhando 30 mil por mês. Psicológico, né, professor, mental, e aí que tá de uma burlou justamente por causa das jornadas exaustivas, então. É que vocês sabiam, é o tal negócio, eu gosto muito de ser juiz, mas tem juiz que já suicidou, vários. Será que não tem um desgaste psicológico? Como é que funciona isso? Eu acho que tem muito. Na verdade, o juiz, eu acho, na minha opinião, ele só tem que trabalhar o que está no concurso que ele fez, né? Tantas horas lá por dia. Mais do que isso, ele tem que ficar se ele quiser. Se ele quiser. Acaba que o problema é esse, não tem uma previsão de horas, né? Lá não fala assim, tem que trabalhar X horas. Não, mas tá bom, gente, eu vi que vocês não gostam de juiz, não, vou escolher outro exemplo, então. Que isso. Não, tô brincando, gente. Aqui, ó, médico. O médico recebe 30% do salário, trabalha numa cidade com uma estrutura muito ruim, 11 horas por dia, e ainda tem que prestar contas ao governo cubano. Isso acontecia, né? O salário lá de 12, 15 mil, eles recebiam lá 3 mil. Né? O resto vai lá, acho que retornava para o governo de Cuba, não sei, tinha umas instituições que intermediavam essa prestação de serviço. Ele trabalhava muito no interior, em cidades que médicos brasileiros não iam. Né? Isso é trabalho escravo? Eu acho que é análogo, né? E outra coisa, né, pessoal? Ele, comparado com os compatriotas dele, era milionário, né? Ganhando o que ele ganha, tinha dinheiro para mandar para a família em Cuba. Vocês acham? Então, o Lucas falou, né, que acha que é análogo a escravo. O Matheus está falando aqui, né, tem um caso, um amigo da família. Isso aí era do programa Mais Médicos, Matheus? Era assim, professor. Inclusive, ele atendia aqui na minha cidade, aqui no interior de São Paulo. Ele dizia que quando ele veio para o Brasil e se submeteu ao programa Mais Médicos, ele tinha melhorado a qualidade de vida dele em mais de 1000%, segundo ele. Ele falava que era um oásis para ele. Ele não via aquilo como desgastante. Então pronto, então morreu, né? Morreu o assunto, não tem escravo. Tá igual esse médico aí, sorridente, ó, na foto.
Ele estava satisfeito. Se a pessoa está satisfeita, não é trabalho escravo, não é isso? O que vocês acham? Não é um bom critério? A pessoa está trabalhando rindo. Não é escravo. Eu acho que é um critério, professor, mas não é sempre que se adequa. Igual, eu não sei onde eu vi, mas tem alguns trabalhadores que realmente estão em condição análoga a escravo. Não que eu acho que o médico cubano esteja, mas tem trabalhadores que realmente estão, que eles viram e falam assim, você vai me tirar daqui e eu vou para onde, sabe? Tipo, é isso que a gente tem, é isso que a gente vive. Eles acham, inclusive, que as pessoas que estão tentando melhorar a qualidade de vida deles estão, na verdade, atrapalhando. É mais ou menos o que você falou, de que o trabalhador, ele sai da onde ele está, sei lá, da fazenda onde ele está, por exemplo, no Pará. Sim. Na condição desgastante dele, e ele volta para a pensão, não para a mesma, mas para a mesma condição da pensão, onde vai ter um gasto que vai levar ele para a mesma condição em que ele se encontrava antes. Então, tipo, acho que eles se conformam que aquilo ali é o que a vida tem para oferecer para eles. Isso é muito comum, né? Tanto é que no caso eu coloquei isso, né? Ele estava assim, nem estava achando que é trabalho escravo, não, é isso mesmo, a minha vida é essa, então não tem muito o que fazer. Né? Mas vamos ver um outro caso, então. Essa executiva, gente, esqueça o sorriso dela no rosto, então. Está trabalhando aí 14 horas por dia, e-mails 24 horas, toda semana tem que viajar. Isso é trabalho escravo, ela ganha aí 70 mil reais por mês. É escravo, né? 14 horas, gente. Só 10 horas o resto do dia para dormir. Eu acho que não. Não? Por que não? Não. A vulnerabilidade do trabalhador é muito importante, assim, saber se ele tem outras opções. Essa executiva, eu imagino que ela possa livremente deixar o trabalho dela e conseguir algum outro, talvez ganhando menos, trabalhando menos, mas ela não é absolutamente dependente daquilo. Isso é um bom critério, vocês não acham, pessoal? Essa questão de ser vulnerável ou não? Eu acho que seja um bom critério, sim. Eu acho. Realmente já aconteceu, viu, pessoal? Já houve casos de trabalhador, assim, né? Empresas que foram acusadas por trabalho escravo, trabalhador com curso superior, com mestrado. Eu me lembro, era até um casal que trabalhava num cruzeiro, num transatlântico, não é no cruzeiro de futebol, não, gente. É num transatlântico. E aí eles falavam que o regime de trabalho lá era uma loucura, eles tinham que trabalhar não sei quantas horas por dia, não tinha muita folga, não tinha nada. Aí chegando aqui no Brasil, eles falaram, veio a fiscalização, resgatou-os de lá, e aí a fiscalização caracterizou aquilo como trabalho escravo. Mas como é que tem um critério que a gente pode, assim, objetivo, adotar para classificar trabalho escravo ou não? Infelizmente, não temos, pessoal. E eu me lembro de duas situações, assim, que me deixaram um pouco, né, na dúvida, apreensivo, aí quando eu comecei a julgar esses casos. A primeira foi de um trabalhador, ele tinha sido resgatado, né, naquele local lá, aquele lugar na fazenda, né, alojamentos ruins, tal, sem pagamento de salário. Aí eu fui ouvi-lo no processo, eu falei que o senhor estava lá, né, sendo tratado como redução a escravo, tudo. Ele falou, não tinha nada disso, não. Eu falei, não, mas o senhor estava lá, dormindo no meio do mato, sem instalação sanitária, sem nada. Ele falou, não, mas isso aí é normal, não tinha nada disso, não. Eu falei, o senhor não recebeu o salário, a empresa não pagou, né, o fazendeiro falou, não, mas eles pagam. Eu falei, mas como é que o senhor sabe que eles pagam? Não, eles sempre atrasam, eu já trabalhei lá outros anos. Então, quando eu trabalhei lá, eles demoram para pagar, mas eles sempre pagam. Eu falei, tá. Ele falou, e eu não gostei de terem tirado de lá, não, viu? Eu falei, mas por que não? Ele falou, não, eu fiquei desempregado, sem emprego, como é que eu vou sustentar a família? Eu falei, não, mas o senhor ganhou seguro-desemprego, porque tem uma lei no Brasil que fala que o trabalhador resgatado da condição de escravo, ele tem direito a 3 meses ganhando um salário mínimo. Ele falou, não, mas durou só 3 meses, depois eu precisava de mais dinheiro e não tinha. Eu falei, gente, como é que eu faço numa situação dessa, né? A pessoa, né, foi a pergunta que fizeram, a pessoa está concordando com aquilo, eu vou falar que ela não pode concordar? E a autonomia, né, do indivíduo?
de optar por ser escravo ou não. A pessoa não pode querer ser escravo. A outra situação foi um fazendeiro. Eu estava lá, né, ele estava sendo acusado. Eu falei aqui, mas o senhor estava reduzindo os trabalhadores à condição de escravo. Tá? Doutor, esse trabalhador leva a vida de princesa. E eu, assim, eu empaticamente, eu entendi o que ele quis dizer, porque ele tinha chegado lá no Pará há 30 anos, gente. Era assim, uma terra sem lei, né, no meio do mato, ele derrubando fazenda, malária, sem polícia, sem nada, sem Estado. Ele deve ter ficado no meio do mato, assim, meses, semanas, para poder desbastar, né, a área, construir a terra dele, a fazenda. Assim. Então, assim, ele passou por maus bocados no início lá. Então, ele vendo lá os trabalhadores que tinham, assim, tinha uma comida que ele dava lá, o rancho, que tinha lá uma rede para poder dormir, que talvez ele não tivesse, ele falou, isso aqui é a vida de princesa. Eu falei, gente, ó, o empregador acha que não tem nada de errado, o empregado acha que não tem nada de errado, por que eu vou falar que tem, então? E aí apareceram essas situações para resolver, né, lá na Justiça Federal, nos processos criminais. E eu falei, gente, como é que eu vou resolver uma questão dessa? Eu lembro que uma das coisas que me ajudou foi o Michael Sandel, né, aquele professor lá de Harvard, né, que ele traz umas coisas como essa, assim, eu posso vender um rim? O que vocês acham? Não, é proibido, né? Não, ok, é proibido no Brasil, né? Mas, por exemplo, lá no Irã, eu estava lendo uma reportagem, a venda de um rim lá no serviço de saúde público custa em torno de $7.000 uma cirurgia. Mas, assim, tem uma fila grande, né? Então, se você quiser, você tem que ir lá no mercado paralelo, pagar 30, 40 mil dólares pelo rim. Né? Eram dados da época, foi uma reportagem lá, acho que do New York Times. E aí eu pergunto, lá pode, né? Eu falo assim, se a gente vai fazer um país, assim, vamos aprovar ou não a lei, por que eu não posso vender um rim? Eu não tenho dois? Eu posso doar um rim? Posso, né? Doar rim pode? Eu não posso doar um rim mediante remuneração? Eu quero doar mediante remuneração. Tem problema? O Matheus falou que é pouco humanitário, né? Igual sangue, né? Os Estados Unidos fez uma experiência aí de vender sangue, né? Em vez de ser doação de sangue, não deu muito certo. Mas assim, vejam bem, gente, né? O corpo é de quem? O corpo é meu. Eu tenho 2 rins. Se chegar e falar assim, não, eu vou doar meu coração, aí não, eu estou me matando, aí já tem consequências. Eu consigo, em tese, viver com outro rim. Em vez de dar para alguém, eu dou, mas quero um ganho. Que mal há nisso, não? Mas o problema quando você mercantiliza essas coisas é que quem vai vender o rim não é a gente, né? São as pessoas vulneráveis. E isso pode criar uma desigualdade um mercado muito injusto, assim, né? Exatamente. E é isso que o Michael Sandel menciona. Né? Vamos ver uma situação menos dramática do que vender o rim. Mas, por exemplo, eu podia chegar, colocar o nome do meu filho aí de Apple Haddad, por exemplo. Poderia, né? Foram vocês que escolheram o próprio nome? Acho que não, né? Foram os pais. Normalmente são os pais que escolhem. Eu podia combinar assim com a empresa e falar aqui, gente, vocês pagam aí R$1.000 por mês, até ele completar 18 anos, vou fazendo propaganda, né, da empresa aí para vocês. Quando ele completar 18 anos, ele está com uma bolada juntada aí boa. Vai dar para comprar aí um apartamento, um carro, fazer faculdade. Eu estou pensando no bem dele. Ou então, né, tem a professora Lívia Miranda, a Coca-Cola, talvez seria até melhor o menino chamar de Coca-Cola. Imagina na hora da chamada lá na escola, Coca-Cola, presente. Aí todo mundo vai lá para o recreio e fala assim, que vontade de tomar uma Coca-Cola. Sabe aquelas propagandas assim, que atacam o subconsciente? Pode ou não pode? Pode, né? Olha só, uma vez eu vi um processo lá na Justiça Federal, sabe qual? Eu não percebi na primeira vez que eu li o nome da senhora, não, só depois. Mas ela chamava assim, na ida, na vinda, na volta. Eu falei, dona Naída, né? Aí depois eu falei, não, gente, é na ida, na vinda, na volta. Deu um nome desse para ela sem ganhar dinheiro nenhum. Imagina que mal haveria, né?
Professor, tem um caso do cara que fez propaganda mesmo, da Xerox, do Xerox, fotocópia. Teve isso mesmo, né? Era Xerox, fotocópia autenticada. Eu lembro desse caso. E João Pedro. Era Xerox, fotocópia, João Pedro autenticada. Tá vendo? Então, ele ganhou dinheiro com isso? Não soube investir, gente. Tem que ganhar dinheiro. Fala, ó, procura lá as Casas Bahia, por exemplo. Fala que eu vou fazer uma tatuagem na minha testa, assim, ó, Casas Bahia. Ó, que propaganda boa. Eu saio na rua, bom dia, gente, bom dia. Tal. Todo mundo fala assim, ó, Casas Bahia aí na cabeça, entendeu? Posso fazer isso? Não posso? O corpo não é meu? Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, né? Voltando lá à venda do rim. Então, assim, eu lembro que isso tudo são casos reais, né, que o Michael Sandel menciona, que ele está mostrando esse conflito que existe. Eu posso fazer tudo que eu quiser mediante dinheiro, remuneração, ou seja, o mercado é que define tudo isso. E aí ele chega e fala assim, ó, não dá para a gente chegar e falar assim, só o mercado define isso. Ele aponta algumas objeções, são duas objeções básicas, né? Uma objeção de igualdade, né, equanimidade, e uma objeção de integridade, né, de não corrupção do bem. O que isso significa? Ele chega e falou, né, acho que a Mariana, né, mencionou aqui, ó, eu não posso permitir, gente, que se vendam rins. Sabe por quê? Se eu permitir isso, o que vai acontecer? Nós vamos ter um exército de indigentes vendedores de rins e um exército de pessoas com dinheiro compradoras de rim. Provavelmente, né, se a gente tivesse aí no FMG, na faculdade, nenhum dos professores dando aula iria vender rim. Mas provavelmente aqueles que estavam lá na praça, lá embaixo, dormindo ao relento, seriam potenciais vendedores de rim. Nós só vamos estimular uma maior desigualdade na nossa sociedade, ao permitir uma política como essa. E isso, gente... Diga. Desculpa te interromper, sem contar também que tem uns casos, eu acho que é na Índia, que eles se submetem a uns processos de vender órgãos e faz mal para eles mesmos, sabe? Tipo assim, o médico fala, eu acho que você não devia doar seu rim, mas eles precisam do dinheiro, eles doam do mesmo jeito, eles ficam o resto da vida, tipo, dependendo de aparelho, acho que é hemodiálise, não sei, para poder sobreviver, assim, contra indicação do médico por causa de dinheiro. Sim, gente. E outra coisa, às vezes uma pessoa com mais dinheiro, tem uma educação, né, formal melhor, ela tem consciência disso. Agora, uma pessoa que está lá tentando sobreviver, ainda que ela também tenha consciência, fala, gente, mas eu não vou pensar no amanhã, não, gente, eu preciso pensar no hoje. Como é que eu vou sobreviver? Gente, eu tenho demonstração disso aí real aqui no Brasil. Houve um caso que se tornou famoso em 2003, 2004, lá em Pernambuco, de tráfico de órgãos. O que acontecia? Veio para cá, para o Brasil, um israelense, ele se juntou a alguns brasileiros, eles fizeram um esquema, é o seguinte, eles cooptavam brasileiros, os brasileiros faziam testes, né, nos hospitais médicos para ver a questão de compatibilidade. Uma vez aprovado, vendo que é compatível, levava os brasileiros para Durban, na África do Sul. Lá na África do Sul, o pessoal lá de Israel também ia para lá, o receptor do órgão. Eles eram obrigados, né, eram orientados a falar que eram parentes, porque aí se permitia, o pessoal do hospital não sabia, se permitia fazer o transplante, eles faziam o transplante e tal, recebiam o dinheiro, se convalesciam, tal, voltavam para o Brasil e recebiam o pagamento. O que aconteceu? No início, eles estavam pagando $10 mil, eu acho que era $10 mil, não era reais, não. Nem tinha um real na época, não tinha, o real de 90. Era $10 mil, sim. Só que com o passar do tempo, eles começaram a pagar $5 mil. Vocês sabem por que aconteceu isso? Muita demanda? Muita oferta, na verdade. Oferta, exatamente, excesso de oferta. Ou seja, o bando de miseráveis chegou e falou assim, não, eu quero vender o rim, eu quero ganhar dinheiro também. E aí, desses casos aí, mostrou alguns assim que deixaram sequelas terríveis nas pessoas, igual vocês mencionaram, ó, tem que ficar fazendo hemodiálise, tem que ficar sob tratamento médico o tempo todo e tal. Então, assim, nós vamos... E aí, quem que fez esse excesso de oferta? É o pessoal miserável, né? Então, assim, uma política como essa estimula a desigualdade. Agora, a questão da integridade, que o Michael Sandel falava, ele falava o seguinte, ó, tem algumas coisas que devem ser postas fora do comércio, não dá para vender.
Ele falava, ó, pedaços do corpo, acho que é isso, também não deve vender. Mas, além disso, por exemplo, você usar o nome de uma pessoa, né? O nome é só um instantinho, o nome é um direito da personalidade. Imagina você sendo conhecido por Coca-Cola, por Apple, né? Você perde. Então, assim, era uma coisa que deve ser inalienável. Outra coisa que ele falava, uma tatuagem. Eu já vi tatuagens horrorosas, né? Pior do que Casas Bahia na testa, mas, né, gosto é gosto. Mas, assim, uma pessoa não deveria, né, se submeter a uma situação como essa. Ele fala que deveria haver uma proibição, né, de se, né, permitir, né, que você vendesse ou utilizasse o corpo como um outdoor. Professor? Oi. Mas aí eu ia te perguntar, qual que é a linha disso para uma coisa tipo, por exemplo, prostituição, um trabalho muito penoso para o corpo? Isso, exatamente, vamos chegar lá. Linha. Então, qual que é a situação? Não tem uma linha, né? É aquele negócio, né? Não é aquela distinção de preto e branco, né? Tem aquela linha fronteiriça cinza, né? Mas o que o Michael Sandel falava? Assim, ó, pessoal, nós temos que ver o poder de barganha entre as pessoas. Quem está comprando o rim, quem está vendendo o rim? Eles estão negociando de uma maneira assim, é quase que aquele consentimento esclarecido, eles estão bem cientes de tudo, eles têm esse poder de barganha ou não. Um está numa situação muito mais vantajosa do outro, que caracteriza uma exploração. Então, ele fala isso, ó, qual que é o poder de barganha? Então, assim, se por acaso o pessoal lá de Recife, né, de Pernambuco, que estava vendendo o rim, eu acho que o poder de barganha deles era baixíssimo. Eles se submetiam a qualquer coisa para ganhar dinheiro. E eu acho que, às vezes, no trabalho escravo, o que eu observo, na maioria das vezes, é isso. Eu já tive lá um fazendeiro, gente, que ele tinha 10 mil cabeças de gado numa fazenda. Eu me lembro que, na época, o boi lá era R$1.000. Hoje, acho que é muito mais que isso. Mas, assim, só de boi, ele tinha 10 milhões. E os trabalhadores estavam numa condição horrorosa. Eu falei, qual que é o poder de barganha? Assim, o cara tinha plenas condições de oferecer um local melhor. Os trabalhadores é que não podiam exigir nada. Para eles era tipo assim, ou você pega um emprego e ganha comida, ou vai embora. Então, assim, eu achava que tinha uma situação de exploração. Eu peguei, por exemplo, um outro caso. Era um senhorzinho, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Mas ele, assim, ele contratou uma turma lá para ajudar a fazer umas cercas na fazenda dele e tal. Chegou a fiscalização e falou que a situação deles é muito ruim. Mas sabe qual é o problema? Esse senhorzinho, ele no final não teve dinheiro para pagar os trabalhadores. Ele dormia no mesmo local que os trabalhadores, ele comia da mesma comida, tal. Ele tinha a mesma situação de vida deles, entendeu? Só que, assim, acho que eles acharam que, como ele era proprietário de um imóvel, eles falaram assim, não está explorando. Eu falei, peraí, eu não estou vendo a exploração, não. Eu estou vendo aqui uma junção de pobreza. É um pobre um pouquinho melhor que contratou uns outros para fazer o serviço e não teve dinheiro para pagar. Eu não estou vendo uma exploração, uma divergência, né, de poder de barganha tão grande assim. Então, assim, para mim, o critério que eu tenho usado é esse, sabe? Mas, assim, é um critério objetivo? Não. Então, assim, eu vou ver caso a caso, gente. Às vezes vocês veem lá, profissionais do sexo, cobra, eu já vi isso, né, em televisão, um programa, R$5.000, R$10.000. A pessoa está ganhando em 1, 2 horas por isso. Ela está bem esclarecida, vive disso, tal. É proibido isso? Agora, é uma menor de idade, não vamos colocar menor, não, que só o fato de ser menor já proíbe a coisa, né? Mas, assim, uma pessoa muito pobre, né? Ela já tem mais de 14 anos, já pode, em tese, né, decidir sobre sua vida sexual. Todas as circunstâncias lá denotam muita pobreza, muito pouco acesso à instrução, tal, e ela se submete àquilo. Será que a questão da barganha é a mesma? Então, assim, eu acho que é analisar caso a caso, e é o critério que eu tenho mais ou menos adotado. Está tendo eu consigo identificar uma exploração na situação. Se tem uma exploração, eu acho que pode ter um trabalho escravo. O juiz está sendo explorado pelo Estado? Eu acho que não, gente. Um juiz ganha bem, ele define. Juiz, vocês querem arrumar uma profissão que vocês não trabalham nada? Façam um concurso para juiz. Vocês querem arrumar uma profissão que vocês trabalham muito? Façam um concurso para juiz. Não tem muito controle? Você que vai decidir sua consciência se você vai trabalhar muito ou pouco. Então, assim, um juiz que queira trabalhar muito, 12, 15 horas por dia, é a opção que ele faz. E ele é uma pessoa esclarecida para isso, né? Não sei se é o melhor critério, viu, gente? Mas é um que
Eu para resolver essas situações, aí voltando, aquele trabalhador que falou que não queria sair de lá, né? Ele falou, eu estou bem aqui, eu gosto disso, não precisa me pagar. Aí depois eu comecei a perguntar para ele, eu falei, o senhor já trabalhou de carteira assinada? Ah, não. O senhor já recebeu férias, 13º? Não. O senhor já trabalhou num local que te fornece comida, refeição, cama, alojamento? Não, não. Eu falei, o senhor está gostando dessa situação, é porque o senhor não conhece outra situação. Eu brigo com os alunos aí do FMG, gente, quando a gente estava na sala de aula, eu falo, gente, vocês acham que isso aqui é uma sala de aula? Os alunos acham que é uma sala de aula, né? Aquelas pilastras lá no meio da coisa, aquelas cadeiras assim, não tem nada de audiovisual, tudo. Vai lá em Michigan, vai numa universidade da Inglaterra, na Austrália, para ver o que é uma sala de aula. Então, assim, a diferença de realidade é muito grande, né? Então, assim, a gente, não, eu estou acostumado com isso, mas peraí, tem coisa muito melhor do que isso, o senhor sabe? Às vezes, essa sua opção de trabalhar sem nenhuma garantia, né, abrindo mão de todos os direitos por um trabalho penoso, árduo, não sei, o senhor não percebeu que está sendo totalmente explorado. O poder de barganha que o senhor tem para negociar com o seu patrão aí, ele está numa posição muito maior do que a sua, muito superior. Ele está te explorando. E aí eu falei, isso é trabalho escravo, sim, a despeito dele falar que não se sentia nessa situação, né? Então, assim, é o critério que eu adotei e que apliquei em inúmeros processos que julguei. Ok? Vamos avançar. Tem um ponto controverso, pessoal, que ainda, né, eu vejo decisões atuais sobre o trabalho escravo, que é o seguinte, precisa ter privação da liberdade? Porque a associação é essa, fala, trabalho escravo, escravo é o cara que estava acorrentado, estava tomando chibatada, estava preso, não podia sair, se ele fugia, tinha lá os capitões do mato que iam atrás dele, né, que iam recuperar esse escravo, era um patrimônio, né, para o senhor lá do engenho. Então, assim, hoje precisa de se privar da liberdade? No caso que o senhor passou, tem essa questão, né? Porque não tinha nada prendendo os... não tinha nada. E a questão é essa, precisa ou não precisa, pessoal? O que vocês acham? Que não precisa. Eu acho que volta naquela questão, naquela pessoa que está ali, é um tipo de pessoa que tem opção de um lugar para ir? Ou se ela sair de lá, ela morre de fome? Tá, ok, mas aí é o seguinte, ele tinha... tendo ou não opção, se ele está sendo mantido em cárcere, não caracteriza o crime? É isso, assim? Aí, às vezes, caracteriza o crime de cárcere, né? Aí... tem um crime de sequestro e cárcere privado, isso, exatamente. E aí não teria trabalho escravo? Bom, depende, aí tem que avaliar o caso, né? Porque o que acontece? Essa é a grande discussão que se coloca, né? Eu vejo decisões que falam assim, a vítima não foi submetida a total poder, a total sujeição do empregador. Eu falo, será que então precisa submeter uma total sujeição? Não havia restrição à liberdade, tal. O que acontecia? Talvez, gente, na redação anterior, quando falava assim, reduzir alguém à condição análoga de escravo, né? Fosse até mais forte esse argumento, falar, reduzir a condição de escravo é manter a pessoa presa. Gente, mas também deixa eu te falar, quem fala isso é que também não tem muito conhecimento histórico, né? Porque, assim, na escravidão, havia escravos de ganho, né? Havia os escravos que, tipo assim, eles eram libertos, eles trabalhavam como tipo profissionais liberais, sabe? Eram sapateiros, mexiam alguma coisa. Eles eram obrigados a dar parte do salário deles para o empregador, sabe? Para o patrão, para o senhor dele. Havia condomínio de escravos. Várias pessoas eram proprietárias de um escravo. Ele trabalhava livremente e dava, né, retribuía em pecúnia, né, pela propriedade que tinham sobre ele. Nem sempre o escravo estava preso também, entendeu? O que estigmatizou a escravidão é realmente isso, né? O tráfico, o negreiro, tudo, eles em determinados períodos realmente ficavam presos, tal, mas com a evolução, até antes da abolição da escravidão, havia muitos escravos que viviam em meio livre, né? Mas o pessoal associa ainda hoje, fala. O que eu penso é o seguinte, gente, talvez a escravidão, né, na época em que ela existia, era a pior forma de trabalho.
Hoje a gente tem que pensar assim, qual que é a pior forma de trabalho? Não que talvez precise ser um trabalho com privação de liberdade. Como eu falei, isso aí é raríssimo. Nós acho que praticamente não encontramos Vamos achar, obviamente, mas é muito raro, né? O que acontece mais é o quê? Condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, servidão por dívida. O trabalho forçado mesmo é muito raro, né? E o tipo penal, ele não faz nenhuma exigência de que precisa ter cerceamento de liberdade. Ele até fala que o trabalho forçado, né, que marca o cerceamento, ele é uma das modalidades. Mas tem as outras, condições degradantes, jornada exaustiva. Então, assim, a interpretação que hoje vigora, que é a posição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça também, é o seguinte: qualquer uma daquelas modalidades que eu falei no início caracteriza o trabalho escravo. Submeter a condições degradantes é trabalho escravo. Submeter a jornada exaustiva é trabalho escravo. Cerceou a liberdade do trabalhador é trabalho escravo. Pode variar a pena, né? A pena é de 2 a 8 anos. Eu acho que cercear a liberdade é mais grave de tudo. Então, eu acho que tinha que ter uma punição mais severa. Em vez de colocar perto do mínimo legal, põe mais para o meio, mais para o máximo, né? Mas, a princípio, a jurisprudência, né, embora, igual eu falei, tem sentenças, algumas decisões de tribunais que não admitem isso, mas o Supremo já falou, não precisa ter privação de liberdade. Diga, Luca. Eu lembro de penal 1, o professor até discutiu um pouco isso com a gente, mas e o trabalho do condenado na prisão, que é um trabalho forçado, né? Ele é obrigado a trabalhar. Mas o que acontece? Aí é o tal negócio. Nós temos a convenção, tem a convenção número 29, e, se não me engano, é a convenção 51 da OIT. Eles falam o que é trabalho forçado e trazem as exceções. E aí eles fazem assim, trabalhos, por exemplo, em épocas de calamidade. Às vezes, numa época de calamidade, sabe, tipo assim, você tem que obrigar as pessoas a trabalhar. Lá nos Estados Unidos, isso era comum, assim, tá tendo aquelas enchentes, aí você tem que pegar aqueles sacos de areia para tentar fazer uma barricada, evitar conter, né, que haja uma inundação. Então, ele fala assim, se você obrigar as pessoas, a polícia obrigar as pessoas a ajudar naquele serviço, isso não seria trabalho forçado. E uma das exceções que eles falam é o trabalho do condenado, né? Mas, assim, isso não deixa de ser um problema, gente. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma penitenciária lá em Louisiana, tem um nome, assim, é tipo assim, uma cadeia do diabo, uma coisa horrorosa, que eles colocam lá, a maioria das pessoas que estão presas lá, são muitos, são negros, e eles ganham, assim, lá, né, para afastar também qualquer alegação de trabalho forçado, eles são remunerados pelo trabalho. Mas, assim, é coisa de centavos. Eles ganham centavo por hora trabalhada, entendeu? Então, assim, às vezes também tem isso, né? Tem um trabalho do preso, né, que fica afastado, né, de acordo com a convenção, por ser um trabalho forçado. O que às vezes acontece também é que o trabalho do preso ele vai ter uma remuneração. Pode não ser uma remuneração pecuniária, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a cada 3 dias trabalhados, você desconta um dia na pena, né, a remissão. Então, eles podem falar, isso aí não... Mas é uma questão, assim... Tem amparo legal para esse trabalho, entendeu? Mas eu não digo que está bem solucionado também pela legislação, né? Você poderia alegar isso mesmo. Ô, Carlos, mas no Brasil o trabalho do preso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Essa que é a questão. Não tem essa obrigatoriedade também. Pois é, isso já facilita um pouco a análise. E o que acontece é o seguinte, né? Porque lá nos Estados Unidos, sim, eles botam para trabalhar. O que está acontecendo lá, gente, eu estava lendo um livro recentemente, às vezes as prisões estão cheias, acho que eu já mencionei isso, né? Infração de trânsito. Às vezes leva a pessoa para a prisão. Ela tem que pagar uma multa, se ela não tem dinheiro para pagar a multa, ela vai presa. E aí eles estão mantendo essa pessoa presa uma semana, um mês, e bota a pessoa lá para trabalhar, como faxineiro, como alguma coisa, para fazer serviços dentro da própria cadeia. Então, assim, é uma forma deles obterem uma mão de obra gratuita. Muitos xerifes estão fazendo isso. Então, assim, Mas, Carlos, é porque o artigo 31 da LEP fala que o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado a trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Não, então tá. Mas a questão, sabe o que é? É porque não tem trabalho para todo mundo, gente. Entendeu? O que caracteriza justamente, né, realmente isso aí não passou despercebido para mim. Mas o grande problema é esse, não se oferece trabalho, né, para todo mundo.
É difícil, um grande problema que se tem é você manter presos, né, ociosos o dia inteiro num local fechado. Então, assim, é lógico que está melhorando as coisas, né? Essas parcerias público-privadas, as prisões estão tendo... Eu me lembro, gente, quando eu era estudante de Direito, um pouco depois, assim, há muitos anos, a situação das nossas penitenciárias era uma coisa horrorosa, no país inteiro, né? Hoje melhorou muito, né? A tendência é ter essa melhora. Mas o grande problema que havia é isso aqui, não tem trabalho para todo mundo, né? Então, assim, aí é isso que se discute aqui no país, né, do trabalho ser obrigatório ou não. A gente até brincava, eu lembro no mestrado, falava o seguinte: gente, quem dera houvesse trabalho para todo mundo, que o preso pudesse se recusar a trabalhar. Mas o problema é que a realidade é que não tem, né? Eu sinceramente não sei, né, ou pelo menos isso aí também não é matéria da Justiça Federal, né? Isso aí fica na Justiça Estadual, na execução penal. Mas, assim, eu não tenho conhecimento realmente de ter suscitado essas questões, né? Tipo assim, estão me obrigando a trabalhar para poder né, cumprir a pena. Isso aí, para mim, é desconhecido. Mas vamos avançar, gente, só para a gente falar do caso, já demoramos muito. Pessoal, eu pedi para vocês apresentarem uma defesa, né? Essa defesa, em regra, ela tem uma ordem. Nós vamos falar isso em várias aulas. Primeiro tem que falar sobre preliminares, depois prejudicial de mérito, depois do mérito propriamente dito. O que isso significa? Significa o seguinte: em primeiro lugar, numa defesa criminal, eu tenho que apresentar, tipo assim, questões processuais, erros. Aqui, teve uma prova ilícita, o juiz não é competente para julgamento, o réu foi citado, mas tem uma nulidade e tal. São as questões formais, né? Então, assim, e para apresentar isso, os bons advogados, eles seguem até uma ordem. A primeira alegação que tem que ser, por exemplo, é a incompetência. Chegar e falar assim, esse juiz não é competente para o julgamento dessa causa. Se ele não é competente, ele não pode se manifestar sobre nada daquilo. Imagina, é uma causa, um crime de estupro, competente da Justiça Estadual. Chegou uma denúncia para mim na Justiça Federal. Primeira coisa que tem que ser arguída é a incompetência. Falar que, eu não vou nem entrar no mérito, se é culpado, eu não posso nem determinar a prisão, nada. Eu não sou competente, tem que mandar para o juiz que o seja para poder decidir isso. Então, assim, essa questão da incompetência, né, tem essas aí, pressupostos processuais, condições da ação, vocês vão ver isso no processo penal. Mas, assim, é uma sequência de questões formais que podem ser alegadas. Depois disso, nós vamos alegar as prejudiciais de mérito. O que significa isso? Na verdade, gente, prejudicial de mérito no processo civil, eles falam assim, é prescrição, decadência. No processo penal, no direito penal, vão ser as causas de extinção da punibilidade. Então, assim, depois, se não tiver nenhuma questão formal, eu vou alegar o quê? O crime prescreveu, houve a decadência, abolício criminis, né? O que é o abolício criminis? Uma lei nova deixou de considerar aquela conduta como crime, né? Houve uma abolição do tipo penal. Houve a morte, né? A morte é uma causa de extinção da punibilidade. O réu morreu, acabou o processo penal, arquivo, né? Não, mas ele tem que pagar a indenização. Tudo bem, aí você pode cobrar da família dele, dos herdeiros, lá no processo civil. Mas no processo penal, o réu morreu, acabou. É uma prejudicial de mérito, é uma causa de extinção da punibilidade. Vocês vão encontrá-las no artigo 107 do Código Penal. E, por fim, ultrapassada essa fase, é o mérito propriamente dito aqui, é culpado ou inocente. E aí o artigo 386 do Código de Processo Penal, 386, ele fala até uma sequência de defesas que pode argumentar. Aqui, o fato não existiu. Vamos pegar o exemplo do goleiro Bruno. O goleiro Bruno foi acusado lá de ter matado Elisa Salmudio. Ele chegou e falou assim, não, ela não morreu, não. Ela pegou as coisas dela e viajou. O fato não ocorreu, não. A morte dela. É uma defesa. Não, aqui, mas achamos indícios, DNA, de que ela morreu sim, não sei o quê, tal, tem testemunhas, tal, vocês sumiram com o corpo, né? O fato de você sumir com o corpo, fazer desaparecer, ocultação de cadáver, você não pode te dar uma isenção de pena. Se há elementos que mostram que ela foi morta, né? Não, tá, tudo bem, ela pode até ter morrido, mas eu não fiz nada, eu não tenho nenhum envolvimento com isso, eu estava em outra cidade, o agente não participou do crime. Aí vem a questão das provas, não tem prova que o fato aconteceu, não tem prova que ele participou. Aí é aquilo que eu falei da última aula, a tipicidade. Vamos lá no tipo penal. Qual que é o problema? Excludente da ilicitude, da culpabilidade.
E tem uma genérica aqui que a maior parte dos casos se resolve por isso, provas insuficientes. Não tem prova suficiente para condenar. Estão acusando fulano, tal, mas não tem prova suficiente. Não estou convicto de que ele realmente praticou o crime, que houve a prática desse crime. Ok? Então, são as matérias de mérito. Então, nesse caso, gente, o que vocês alegaram a título de defesa? Me digam aí, o que vocês acharam assim, os argumentos mais importantes? Olha, professor, eu tentei alegar a tipicidade quanto ao crime de trabalho escravo. Quanto aos outros crimes, eu não consegui alegar nada, acho que ele cometeu mesmo. Mas eu sempre vou pedir, às vezes, para vocês fazerem o papel de advogado, por quê? Costuma ser o papel mais difícil, gente, né? Você tem que analisar um caso, pensar em alternativas, pensar em defesas, entendeu? Então, assim, vocês não conseguiram pensar, nos outros casos, mas e aí? Além da atipicidade, algum outro argumento? No de trabalho escravo, não. Eu só tenho argumentos de atipicidade mesmo, que a conduta descrita não cabe aqui na redação do artigo para mim. Tá. Mas o senhor já acabou com isso nessa aula. Mas é a defesa, tem que argumentar. Igual, por exemplo, tem jurisprudência a seu favor, tem decisões, né? Falando que, por exemplo, precisa da privação da liberdade. Pronto, é uma defesa. Agora, né, se vai acatar ou não... Exatamente isso. Eu falei que não tinha armas na fazenda, não era proibido sair do local. Eu acho que é por aí mesmo. E aí, nisso de acabar com o crime de trabalho escravo, o cara já pelo menos podia ficar com a fazenda dele, já que não entrava ali naquela... Da expropriação? Perfeito, ok. Diga lá, Soares. O consentimento do trabalhador, devido a 1000 motivos que você expôs aí, principalmente com questões sociais da realidade, seria uma causa de excludente da ilicitude? Dependendo, o que acontece, gente? Por isso que eu falo, isso é uma questão, não é simples. Você vai ver lá Nelson Hungria, né, desde 1950, ele interpretando esse artigo aí do Código Penal. Ele chegava e falava assim, a liberdade é um direito inalienável. Ninguém pode consentir em ser privado da liberdade, comentando esse crime. Né? Nós não estamos falando, talvez, de liberdade, mas, tipo assim, o trabalhador, ele tem... o consentimento dele a se sujeitar a condições degradantes é válido? O consentimento dele a pegar uma jornada exaustiva de 20 horas por dia, 15 horas por dia, isso é válido? Pois é, então, essa é uma ação incondicionada, não é? Pública e incondicionada, não depende da vontade da vítima. Porque a gente tende a pensar que no processo penal, ou no direito penal, ele depende muito menos das vontades, dos acordos, das intenções eu não sei, do que o direito civil, ou civil, né? É verdade. É um aspecto, eu vejo, assim, talvez dentro dos vários assuntos que a gente viu nesses 4 períodos aí de direito penal, talvez um dos mais subjetivos. Um dos mais que a gente está se perguntando o tanto que a pessoa é consciente com relação ao que ela está fazendo, qual que é a realidade dela, qual que é a realidade do réu, né, do empregador. E talvez até por isso que assim, não existe perícia, não existe prova material nesse tipo de coisa, né? Porque qual que é o critério técnico que vai opinar ou determinar ou verificar que existe um trabalho, existe uma condição degradante? Não, Soares, é isso mesmo. Mas olha só, o que eu também estou apresentando aqui é a minha opinião, né, a minha posição. Então, por exemplo, naquele caso em que houve o consentimento da vítima, né, que ele chegou e falou assim, eu não queria ter saído de lá, eu estava gostando de lá, e eu considerei que aquele consentimento não tinha valor. Eu cheguei e falei assim, não, ele estava numa situação de exploração, não tinha um poder de barganha, havia realmente exploração efetiva, tal. Ele não conhecia outras formas de trabalho para poder falar que ele tinha, que ele decidiu de maneira plena, consciente a respeito disso. Mas você pode também ter uma opinião que é o seguinte, como vários colegas meus já fazem, é que tinha privação da liberdade, não tinha, o trabalhador quis ficar lá trabalhando,
problema dele. Pronto, não tem crime, está absolvido. Entendeu? É uma forma de você ver a situação também. O que eu acho é que é muito simplista, assim, né? Essa visão, porque, assim, ao admitir isso, eu tô dando um tratamento igual para, às vezes, pessoas que estão numa situação de total desigualdade. E eu via isso na prática, né? Eu falava, gente, o cara está lá passando fome, às vezes, está lá querendo juntar um dinheiro para sustentar a família, ele não tem opção nenhuma, é só essa, e por ser essa a única opção, ele pode se sujeitar a tudo, você pode tratar ele do jeito que você quiser. Então, eu falava assim, eu acho que é uma situação de desigualdade muito grande. Eu não considerei por isso que havia, sabe, um consentimento válido entre dois iguais firmando um contrato. Né? Eu entendi, eu concordo. A minha observação foi só que talvez essas aproximações, essas abordagens mais simplistas, elas me pareciam caber de maneira mais fácil nos outros tipos penais que a gente tinha visto até agora. E nessa, realmente, elas causam uma confusão maior. Ou deixam muito mais dúvidas, né? Parece que tem mais subjetividade, né, na análise, né, na interpretação, uma maior discricionariedade. Aqui, pessoal, mas tentando voltar aqui para a gente já finalizar, né, já avançamos muito. Aqui, ó, uma das coisas que tu tem que alegar a título de defesa, né? Eu sei que talvez isso aí está um pouco avançado para vocês não viram ainda totalmente o processo penal, mas, assim, foi ajuizada essa denúncia, acusação criminal na Justiça Estadual. Só que a competência para julgar crimes de trabalho escravo, é isso que eu queria deixar claro para vocês, é da Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal, em 2006, né, 2008, na verdade, nesse recurso extraordinário aqui, 398041, tinha uma divergência muito grande, chegou e bateu o martelo, falou aqui, ó, cabe à Justiça Federal julgar esses casos, são violações a direitos fundamentais, atenta contra a organização do trabalho, que é de competência da Justiça Federal, então é ela que vai julgar. Então, uma primeira arguição defensiva que deveria ter sido apresentada era isso, fala aqui, ó, preliminarmente, questão formal, o juiz estadual não tem competência para julgar esse processo, ok? E pronto. E aí tinha que pedir para mandar para a Justiça Federal. O juiz estadual, se fosse bom, ele ia acatar isso de plano. Ó, pronto, eu vou acatar. Só que um detalhe, pessoal, a defesa criminal, ela tem o princípio da eventualidade. O que é o princípio da eventualidade? Vai que não é acolhido isso. Então, eu já tenho que apresentar outro argumento. Então, assim, eu posso apresentar vários argumentos. Eu posso chegar e falar assim, ó, o goleiro Bruno não tem nenhuma responsabilidade, não. É que a morte da Elisa Samúdio não existiu. Ah, mas se por acaso tiver existido, ele não teve participação nenhuma. Ah, mas se por acaso tiver participação, ele agiu em legítima defesa. Ah, mas se por acaso não tiver caracterizado legítima defesa, ele não sabe. Os bons advogados sabem utilizar bem essas defesas. Advogados piores, eles misturam tudo. Sabe o que eu vou fazer? Gente, você está se contradizendo. Uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Né? Mas o direito penal, o processo penal, permite isso. Então, um bom advogado ia fazer o quê? Ó, em relação... Outro detalhe, gente, numa defesa. Vocês têm que pegar cada um dos crimes para cada um dos réus. Então, aqui, estamos falando do artigo 149. Em relação a esse crime, não é competente a Justiça Estadual para julgá-lo. Pronto. É uma questão formal. Aí tem mais alguma questão formal? Eu não vi. Mas tem uma outra questão, tem uma prejudicial, uma causa de extinção da punibilidade. Né? Acho que eu não vou contar esse caso, não, senão vai demorar um pouco. Mas prescrição, pessoal, depois eu falo sobre ele. Prescrição, nós temos 3 crimes que ele foi acusado, né? O 149, o 203 e o 207. Então, assim, o 149 prescreveu? Não. O 207 prescreveu? Não. O 203 prescreveu. Por quê? O crime ocorreu em maio de 2015, a denúncia foi recebida em setembro de 2019. Passaram-se mais do que 4 anos. Quando a pena é até 2 anos, prescreve em 4. É o caso do artigo 203. Então, assim, demorou muito para receber a denúncia, para poder oferecer a acusação. Então, eu vou chegar assim, ó, em relação ao 203, está prescrito esse crime. Houve uma causa de extinção da punibilidade, aí explica. Entre a data do crime e o recebimento da denúncia. Então, assim, pessoal, nós podemos fazer uma aula sobre prescrição, né? Eu não quero, vocês talvez tenham esquecido alguma coisa, tal. A prescrição no Brasil é muito complexa, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, é a sequência da defesa. Ó, começou com a defesa formal, agora vai para uma causa de extinção da punibilidade. Tem alguma causa de extinção de punibilidade do 149? Acho que não.
Do 207, também acho que não. Mas do 203 tem, né? Então tá, então vamos alegar. Pronto, alegou do 203. Então agora vamos passar para o mérito propriamente dito. Aí no mérito eu vou refutar cada uma das infrações. Aí eu tenho que refutar o 203? Tem. Mas eu aleguei que já está prescrito, eu sei, mas vai que o juiz não acolhe. O juiz chegou e falou assim, não está prescrito não por causa disso. Então em relação ao 203, o que eu vou falar? Eu vou falar que, por exemplo, não houve fraude nem violência, a conduta é atípica. Eu vou falar também, não, isso aqui é um crime subsidiário. São ideias, né, gente? É um crime subsidiário. Se você condena pelo 149, não tem sentido condenar pelo 203. O 149 engloba o 203, é uma conduta mais abrangente. Aí o 149, vamos voltar aqui, foi acho que o que a Maria Alice mencionou aí, ó. Não, a vítima, ela não estava totalmente sujeita ao empregador. Ela podia sair da fazenda, ela podia, né, não estava presa, não sei o quê, papapá. Então, tem aqui, ó, tem acórdão que dá respaldo a esse tipo de posicionamento. Aí o 207, o 207, vão lá nele, no mérito, 207, não ficou caracterizando o aliciar, igual vocês falaram, o aliciar pressupõe uma malícia, né, um dolo, uma fraude, então essa fraude não teve. E outra coisa, gente, tem um aspecto, é o seguinte, ele realmente não foi aliciado, né? Ele veio espontaneamente da Bahia para o Pará, e no Pará ele arrumou esse emprego. Então, sobre a questão fática, ele não foi aliciado, ele não foi transportado de um local do outro para o território. Pelo menos por esse empregador. E aí tem aquela questão da adequação social que eu falei, né? Aqui em Mauá também, se tivesse sido transportado. Né? Hoje todos os trabalhadores são transportados de um local para o outro, não houve fraude, não houve nada, não tem nenhum problema. Poderia ser uma alternativa também. Pensar em mais alguma coisa, pessoal, a respeito de defesa? Algum argumento que eu não mencionei? Alguma tese? Mas o mais importante é isso, viu, pessoal? Aqui, nós temos que pensar nisso, questões formais, extinção de punibilidade e mérito. Pensar nisso para cada crime, ou seja, o 203 tem alguma questão formal relativa a ele, tem alguma causa de extinção de punibilidade, tem alguma matéria de mérito para defender, para cada um dos crimes tentar fazer isso. E nunca achem que é suficiente. Não, eu já aleguei extinção da punibilidade para o 203, não precisa falar mais nada. Não, falo no mérito também. Às vezes, um único crime, você pode chegar e falar assim, tem uma questão formal relacionada a esse crime, aqui, não tem o relatório de fiscalização não foi juntado. Né? Então, é uma nulidade do processo, digamos, do artigo 149. Também aqui, já houve a extinção da punibilidade por causa disso. E também no mérito, ele nunca privou ninguém da liberdade. Ou seja, tudo na sequência, o princípio da eventualidade. Não se esqueçam disso. Ok? E com relação à expropriação da terra, pessoal, né? Acaba que é o seguinte, isso aqui foi aprovado na emenda constitucional, nunca entrou em vigor essa emenda constitucional. Lá fala assim, é igual aquele direito de greve, vai ser regulamentado nos termos da lei, só que essa lei nunca foi editada. Além disso, o seguinte, vai desapropriar a fazenda toda, porque tem trabalhadores ocupando um pequeno pedaço dela. E também tem um detalhe, quando o crime ocorreu, havia ainda a emenda constitucional, que tem o princípio da legalidade, né? A lei já existia, a emenda constitucional determinando a expropriação? Parece que não. A emenda tem data mais recente, a data do fato é mais antiga. Então, assim, não tem como uma lei posterior, né, aplicar para uma situação anterior, salvo para beneficiar o réu. Dúvidas? Pessoal, eu me alonguei mais uma vez, mas vamos tentar... Fiquem à vontade, né? Às vezes, vocês podem depois assistir a gravação, mas aqui, na próxima sexta-feira nós vamos ter uma aula aqui, que eu acho importante, assim, eu até gosto dessa aula sobre redação jurídica. Já tem um estudo dirigido para vocês aí no Teams, se vocês quiserem fazer, tentando preencher, que nós vamos comentá-lo aí em sala de aula. Mas é justamente para isso, para nós escrevermos um pouquinho melhor, de maneira mais objetiva, de maneira mais sensata, né, mais direta e simples, no mundo, né, no mundo forense, no mundo acadêmico, é uma coisa que a gente precisa, acho que, desenvolver. Eu tenho uma dúvida, com que frequência que a gente vai fazer esses casos? Eu achei muito instrutivo. Não, o plano é quase toda a matéria ser vista dessa maneira, sabe? Então, assim, eu coloco um caso, vocês se preparam e a gente discute.
Se vocês chegam aqui bem preparados, leem coisas e tal, vão ter muito mais dúvidas, vão ter muito mais indagações, vão me deixar cada vez mais apertado com as perguntas, mas eu não importo, não. Isso aí, o que eu não souber responder, eu procuro olhar depois para trazer, né, uma orientação para vocês. Mas o plano é fazer isso sempre. Obrigada, professor. Tá bom? Então tá, pessoal. Na sexta-feira, às 8 horas, voltamos a nos encontrar. Tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, obrigado. Até mais. Obrigada, professor. Obrigado, Carlos.